Bom dia a todos, obrigado por estarem aqui. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa manhã. Meu nome é Amir Labak, eu sou diretor, fundador do Tudo Verdade. Essa é o encontro inicial na entrevista coletiva com os nossos co-realizadores dessa 31ª edição. Eu, antes de apresentar as minhas colegas aqui na formação da mesa dessa manhã, eu queria simplesmente ressaltar que e graças muito a elas. Mais alto? Você também senta ao fundo só para me desafiar. A 31ª edição da Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários, conta com o patrocínio do Itaú, a parceria do Sesc São Paulo, o apoio cultural da SP Cine, do Galo da Manhã, da Fundação Itaú e do Itaú Cultural. A realização está a cargo do Governo Federal por meio do Ministério da Cultura via Lei Rouanet, Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Nessa nossa 31ª edição, nós ainda estamos... Essa é a formação básica que muito nos honra nesse ano. O festival ainda está participando de alguns editais para complementar o seu orçamento desse ano, mas, felizmente, a gente tem um quadro nesse ano um pouco mais estável do que teve nos últimos anos. Acho que isso se deve muito à alegria da gente ter essa parceria estável e fiel com essas instituições que estão aqui presentes, também com a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, que, infelizmente, hoje não está aqui presente, e com o Ministério da Cultura. É muito bacana estar podendo fazer, durante 3 décadas, uma programação de excelência no Brasil, dedicada a documentário, com parceiros tão nobres e dedicados a desenvolver esse trabalho há tanto tempo com a gente, num campo que mudou muito, né, Rosana, nesse período todo, nesses 3 anos, nesses 30 anos. É muito interessante o que está acontecendo, e algo das coisas que não mudaram é a confirmação da excelência da produção de documentário no Brasil e no mundo. Isso é a possibilidade de a gente estar conseguindo ampliar a visibilidade disso. Eu quero, então, sem delongas, eu gostaria de apresentar, agradecendo por ela estar aqui, representando e nos recepcionando nessa coletiva dessa manhã, aqui no Cine Sesc, a Rosana Paulo da Cunha, que é superintendente técnico-social do Sesc São Paulo. É um prazer ter estado voltando ao Cine Sesc nesses últimos anos, e estar com o Sesc, e ter o Sesc como parceiro desde a nossa primeiríssima edição. É um prazer ter, pela primeira vez aqui com a gente, mas já há 11 anos consecutivos, a SP Cine, participando, e também a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo há muito tempo com a gente. Então, é um prazer ter a nova presidente, diretora-presidente da SP Cine, Ana Paula Mantini. Obrigado por estar aqui, parabéns. Obrigada. Bom trabalho para você. E há muitas e muitas edições, vocês também, além da Rosana, já se acostumaram a ter a alegria e a honra que a gente tem essa manhã de ter a Kete Fernandes Nassar, que é coordenadora do conteúdo audiovisual do Itaú Cultural, aqui com a gente. Kete, muito obrigado por estar aqui, durante tanto tempo e com tanto carinho e tanta competência. Eu quero pedir para a Rosana, então, começar a nossa conversa dessa manhã. Obrigado, Rosana, bem-vinda. Bom dia a todas as pessoas aqui. É um prazer para nós do Sesc, falo em meu nome, em nome de toda a equipe do Cine Sesc, nossa gerente, Simone, o adjunto, Rodrigo, toda a equipe que está aqui, também do nosso diretor, Luiz Galina. Agradecer, mais uma vez, a oportunidade de sermos parceiros da mostra, né? Amir, desde 96, Amir, é isso? Né? Estamos juntos e pretendemos continuar juntos por muitos anos. Agradecer os parceiros, né? Em nome da Kete, pelo Itaú, nome da Pati. Ana Paula, desculpa. Ana Paula. Eu já confundi o nome dela 2 vezes hoje. Ana Paula, desculpa, Ana.
da SPCine, nossos parceiros, acho que também tão fortes na cidade de São Paulo, né? Prefeitura, Estado, Ministério. Para nós é um prazer, de fato, né? E faz parte da nossa missão, né? Esse estímulo ao audiovisual, não só por meio das exibições, não só por meio de ações formativas que nós realizamos em todo o Estado, né, por meio do cinema expandido, como nós trabalhamos nosso conceito, porque essa sala, que, aliás, nos dá muito orgulho, foi eleita novamente a melhor sala de cinema, né, de São Paulo, e também a melhor sala especial, junto com a Cinemateca, que também nossa parceira, né, dentro da programação, como curadoria em programação. Nós temos aqui o nosso trabalho de forma ampliada, mas também realizamos ações em relação ao cinema em todas as nossas unidades, que são 44, né, no Estado. E em breve, já vou dar essa palhinha, em breve, em junho, teremos o Sesc Parque Dom Pedro II, que deve ser inaugurado por volta do dia 20 de junho, estamos fechando essa data, mas teremos aí em breve, também ainda em junho, provavelmente o Sesc Marília. Então, 2 unidades que prometem muito para esse ano, para nós do Sesc. Em relação ao festival É Tudo Verdade, como nós já dissemos, né, amigos, estamos juntos, acho que desde o início, e para nós do Sesc, realizarmos essa mostra significa muito, porque quando nós temos a oportunidade de exibirmos documentários, é de uma importância extrema, em especial nos dias de hoje, porque, além de podermos lidar com questões históricas, em especial, nós temos a oportunidade de refletirmos sobre questões contemporâneas, que não são tão caras, né? E elas vêm ao encontro de tudo que nós fazemos no Sesc. Além das ações artísticas nas suas diversas expressões, como cinema, dança, teatro, música, todo o trabalho feito em literatura, nós temos também diversos programas nas áreas sociais, que imagino que muitos de vocês conheçam, né? Então, nós trabalhamos com ações voltadas para os direitos humanos, como estamos nesse momento, desenvolvendo, inclusive, um projeto no Sesc 24 de maio, onde já estivemos com, né, também o É Tudo Verdade, sobre a questão da violência contra as mulheres. Né, falamos sobre a diversidade em geral, diversidade de gêneros, raça, falamos sobre as questões dos povos originários, falamos sobre todas as questões que permeiam os direitos humanos. Falamos, é claro, em todas as nossas atividades sobre a questão da saúde, da alimentação, do meio ambiente, hoje mais do que nunca, discutindo as questões das mudanças climáticas, né, falamos sobre toda a questão do pensamento em torno da nossa cultura, de forma ampliada. Então, no Sesc, termos a mostra É Tudo Verdade, ela vem complementar, porque nós sempre dizemos que nós não somos patrocinadores. Todos os projetos e todos os eventos que nós somos parceiros, eles acrescentam, eles dialogam com o que nós já fazemos. E isso é muito importante. E a mostra É Tudo Verdade, acho que desde o começo nós temos essa certeza, que ela dialoga com os anseios da missão do Sesc, que é oferecer, né, ações que provoquem bem-estar, qualidade de vida e que possam, por meio da acessibilidade, da diversidade, que é um dos nossos princípios mais fundamentais hoje, oferecer filmes, oferecermos ações formativas que possam, além de colaborar com a difusão, a circulação das obras nacionais e internacionais. A Mir estava aqui me falando, né? A gente fica feliz em ver que tantas obras estão podendo ser produzidas nesse momento e chegando à qualidade que ele e toda a sua equipe fizeram essa curadoria para nos mostrar, né? Então, em primeiro lugar, nós ficamos felizes que essa produção do audiovisual ela está crescente, vemos isso, ao menos nesse momento, apesar das dificuldades, que sabemos que são muitas ainda, precisamos ainda de muitas políticas favoráveis, né, a tudo isso, mas, de qualquer maneira, nós, como uma instituição que tem essa finalidade, que tem essa missão de dar acesso e de possibilitar que essas obras cheguem até os mais diversos públicos,
é realmente muito importante que mantenhamos essas parcerias, né, de podermos oferecer filmes de tão boa qualidade e que provoquem essa reflexão, né, que possam, cada um deles, provocar e nos provocar e fazer com que a gente possa reverberar essas reflexões para os demais contextos das nossas vidas, porque acho que quando a gente fala da missão do SESC, de termos ações que provoquem o bem-estar e possam provocar a qualidade de vida, acho que todos vocês sabem, né, o SESC é uma instituição privada, mas ela é mantida pelo empresariado da área do comércio de bens, serviços e turismo. E o nosso público-alvo são os trabalhadores dessas áreas, além de termos, é claro, esse atendimento a toda a sociedade. Mas quando nós podemos levar filmes como esses a todos esses trabalhadores, nós estamos colaborando muito para que essas pessoas possam se transformar em pessoas cidadãs, né, mais cidadãs, e que possam ser pessoas melhores também colaborando com o seu entorno. Então, Amir, vida longa à mostra, né? Que seja mais uma mostra excelente, mais um festival excelente, e que nós possamos continuar a nossa parceria nas unidades, mas agora também voltando mais fortemente ao CineSesc. Então, muito obrigada, Amir, e obrigada aos nossos parceiros. Obrigada. Muito obrigado, Rosana. Por favor, mande meu abraço ao Galina. Sim, será dado. Muito obrigado a Simone, o Rodrigo, toda a equipe aqui do CineSesc, que nos tem recebido sempre de braços abertos. E eu, como frequentador do CineSesc há muito tempo, e não só durante o festival, é um prazer estar sempre no CineSesc, é uma sala... E você sabe, Amir, só para complementar, a gente está junto desde 96, mas eu estava aqui, uma das questões que eu precisava falar é que nós estamos completando 80 anos esse ano, né? Então, é mais um motivo para a gente celebrar esse encontro, né? Nos 80 anos do SESC, nós estamos reafirmando a nossa parceria. Obrigada. Obrigado a você. É uma alegria saber que o SESC faz 80 anos e com esse grau de excelência, de enraizamento e de importância na cultura brasileira, né? Porque a gente está falando aqui do SESC São Paulo, nossa parceria é aqui com o SESC São Paulo. Agora, é realmente impressionante o que, nessa história de 80 anos, a gente tem uma herança muito forte, né? É uma herança muito forte. A gente fica aqui, estamos aqui com... São 30 anos de exclusividade, porque começou em 96, né, Cat? Então, é a 31ª edição, mas são 30, os 30 anos são nesse ano. Quando você vê que o SESC tem 80, isso... Opa, você começa a ver. E é muito interessante essa dinâmica das instituições culturais, porque, por exemplo, muitíssimo nos honra ter... Está trabalhando junto com o SESC desde 95 para fazer essa mostra já a partir de 96 e fazia todo sentido, como faz todo sentido desde a criação dele ter a ver com o SESC, como também é fundamental, desde a primeira edição, a gente tem uma parceria e uma presença da Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo, que também foi se desenvolvendo a partir da criação há, se não me engano, há 11 anos, né, Ana Paula, da SPCine, que ajudou um pouco a requalificar o trabalho da Secretaria Municipal da Cultura, especificamente para o cinema, para a sua atuação em cinema no município de São Paulo. E Festival de Cinema tem uma coisa que para mim é muito clara. Tem que estar muito enraizado na cidade em que está acontecendo e nas cidades em que está acontecendo, porque o nosso público é brasileiro, graças à nossa parceria em streaming há muito tempo agora já com o Cultural Play, é nacional também pelo streaming, mas Festival de Cinema é a gente na fila, na cidade, conversando com os amigos, esperando, falando, vendo, é a presença na cidade. Festival de Cinema é presença, né? Por isso que o Festival de Cinema em streaming online a gente conseguiu fazer com imenso sucesso durante a pandemia, mas porque era um momento excepcional, e excepcionalmente triste, mas que exigiu de nós forças que a gente nem sabia que nós tínhamos, e conseguimos fazer. Mas o festival muito ligado à sociedade. Então,
poder acompanhar, na parceria com a Secretaria Municipal da Cultura, a criação da SPCine e, constantemente, desde então, Ana Paula, isso a gente está aperfeiçoando também o nosso trabalho do É Tudo Verdade com a SPCine, para tentar fazer sempre melhor, né? Tentar sempre atender melhor, escutar muito quem está fazendo, o audiovisual, quem está fazendo o documentário, e quem está assistindo, e quem está querendo aprender mais sobre o documentário. E nesses 30 anos, quer dizer, já um terço da nossa história, a gente está em São Paulo podendo aperfeiçoar esse trabalho em parceria com a SPCine, e eu quero agradecer muito a vocês, a toda a equipe da SPCine por isso, nessa mais de uma década, e particularmente a você agora nesse ano. Ana Paula, bem-vinda, por favor, eu queria te ouvir um pouco. Obrigada. Bom dia. Para quem ninguém se confunda, eu sou Ana Paula Montini, estou na presidência da SPCine. É um prazer estar aqui. Quero cumprimentar o CineSesc e o SESC, toda a equipe. Quero cumprimentar, e aí não posso cumprimentar formalmente, porque eu e Cat, nós trabalhamos juntas por mais de 20 anos, então, para mim, é um prazer estar do lado de alguém que eu também chamo de amiga, além de uma incrível profissional. Então, cumprimentar a Cat e o Itaú Cultural, que já foi minha casa por muitos anos. Celebrar a Mir, essa 30ª edição, é um grande prazer estar aqui nesse momento, apoiando a 30ª edição. E a Mir vinha falando aqui, a SPCine, para quem não conhece, e a Mir trouxe muito bem, é uma empresa que, na sua origem, é criada por uma demanda do setor audiovisual, no desejo de ter uma empresa que olhasse para esse setor e para o desenvolvimento. Nós somos, então, uma empresa dedicada ao desenvolvimento do setor da cidade de São Paulo, ligada à Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, e ligada à Prefeitura de São Paulo. E a Mir vinha dizendo, e com muita propriedade, sobre parcerias fiéis e estáveis. Isso, eu acredito muito que é uma via de mão dupla. De um lado, naturalmente, eu quero celebrar a história do É Tudo Verdade. Isso é um mérito de Amir e de toda a sua incrível equipe, de ter tornado esse festival uma grande referência como um território de difusão da produção de documentários, a partir dessa questão de diversidade de olhares e vozes, a partir do resgate da memória e da historicidade, a partir do desenvolvimento de um pensamento crítico ou de uma consciência crítica sobre o nosso tempo. Então, nesse sentido, os documentários têm um papel fundamental e o Festival É Tudo Verdade virou uma grande referência. Então, de um lado, é um mérito inteiro do Amir e da sua equipe, que ainda propicia também toda essa parte de internacionalização, ao ser visibilizado ali como um dos qualificadores para o Oscar. Então, para nós estamos muito felizes com esse apoio. E, de outro, quando a Amir fala de parcerias estáveis e leais, isso é importante a gente entender. Um festival que chega a 30 anos, ele tem que ser olhado de uma maneira diferenciada, porque uma das questões mais sérias no país, em vários campos culturais, e não só no audiovisual, é a falta de permanência das nossas ações, dos nossos programas e das nossas estruturas culturais. Então, valorizar iniciativas que permanecem numa curva de tempo com qualidade, fazendo a diferença, com atuação, com renovação, de fato, é importante que a gente tenha apoios leais e estáveis, porque é isso que a cultura precisa. A cultura precisa de previsibilidade, precisa de perenidade, precisa de sustentabilidade. Então, eu fico muito feliz em renovar por mais um ano, através da SPCine, essa parceria entre o É Tudo Verdade e nós. Também dizer que, para nós, é uma felicidade, porque a gente também compreende, como ele estava falando, o papel que os festivais têm. E isso, na verdade, a mim me parece até que vem sendo pouco difundido. Os festivais têm um enorme impacto econômico. Você tem um impacto de turismo, você tem um impacto de movimento, de transporte, de café, de serviços, você tem equipes, um conjunto de equipes enormes dedicados, você tem toda a parte de curadoria, dos licenciamentos. Então, você tem um papel que os festivais fazem a cada edição, não só o É Tudo Verdade, outros importantes festivais que a gente tem na cidade, que precisa ser reconhecido e valorizado. Eles têm um impacto econômico enorme e que precisa ser reconhecido, por isso que a cidade precisa abraçar e olhar dedicadamente, porque eles movimentam a economia da cidade. Mas, para além disso, os festivais têm essa questão da fruição.
né, de você propiciar encontros. Hoje eu estou aqui com a Cat, por exemplo, né, de você propiciar encontros, de fazer as pessoas saírem de casa, de fazer as pessoas se encontrarem. E essa questão da presença do encontro no mundo de algoritmos é cada vez mais significativa e necessária. Então, os festivais também cumprem isso, além da transformação da nossa percepção. Cada vez que a gente entra numa sala de cinema, a gente nunca sai dela da mesma forma. Então, os festivais são fundamentais nesse sentido. E o É Tudo Verdade, ele é referência em propiciar momentos nas nossas vidas, e cada um de vocês certamente vai ter um momento para lembrar, em que a gente saiu da sala diferente do que entrou. Então, realmente, quando ele fala de parcerias leais e sustentáveis, é por conta de tudo isso, não só do mérito do trabalho do festival e da sua equipe, mas também de tudo que o festival traz para uma cidade, desde impacto econômico até o impacto em cada um de nós como pessoas e como fruidores das obras audiovisuais que serão apresentadas ao longo desses dias. Nessa parceria da SPCine, nós também teremos obras sendo exibidas no Centro Cultural São Paulo. E aqui também faço questão de contar para vocês, né, nós também temos a gestão de 32 salas de cinema em São Paulo, 32 salas gratuitas ou com preços populares. E o festival também cumpre um papel que a gente tenta desenvolver muito na SPCine, que é, não sei se essa ainda é a melhor forma, mas essa questão da formação de plateia, trazer as pessoas ao cinema. Como é que a gente faz a criança gostar de ir no cinema? Como a gente faz o jovem gostar de cinema? Estou vendo muitos rostos jovens. Então, como é que a gente... E os festivais cumprem um papel de você criar essa atração e esse prazer na fruição daquele momento de você estar ali na frente de uma tela. E é um trabalho que a gente também desenvolve, é muito dedicado através das nossas 32 salas ali do Circuito SPCine, localizadas, a maioria delas na periferia de São Paulo, que para nós é um trabalho ainda mais importante de desenvolvimento de território. Nós também teremos uma masterclass a ser realizada com o festival. Eu não vou contar, vai ser spoiler depois, mais tarde, para vocês ficarem muito curiosos, mas a gente vai ter uma masterclass aqui muito importante ao longo, depois, no futuro, ali, para ser realizado. E também nós teremos uma participação, a gente realiza anualmente o Fórum SPCine, um momento de reflexão, de debate, de apresentação. Para nós é um momento bastante especial que a gente propicia todo ano na cidade de São Paulo, e nós também vamos ter uma participação aí, a gente vai fazer uma curadoria para que tenha uma participação no Fórum SPCine. Então, nós também estamos muito felizes de ampliar em outros sentidos esse apoio que a gente fez aqui esse ano. Da nossa parte, de fato, o meu desejo é que a gente tenha festivais comemorando 30, 40, 50, 60 anos. Isso é fundamental para a cidade e é fundamental para o setor audiovisual. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo estar falando dessa renovação, e espero estar no ano que vem novamente para isso. E é isso, muito obrigada, estou muito feliz. E aí, acho que agora é com você, Amira. É com a gente, Ana Paula. É com a gente. E o que é muito bacana disso, Rosana, é que nós nos encontramos aqui uma vez por ano, quase sempre, nesse ritual. Essa programação é um ritual, né? É uma forma muito prática de você apresentar as informações básicas do festival, mas é também um ritual para todos nós. Olha, esse é um período de maior intensidade da nossa parceria, mas essa parceria se desenvolve sempre entre nós, entre os parceiros do É Tudo Verdade. Eu acho que é por isso que a gente está junto há tanto tempo, porque a gente conversa o tempo inteiro, a gente faz coisas que dialogam sempre o tempo inteiro. Então, isso que é muito... E ficamos nos adaptando. Você está falando disso, da questão de formação de público, eu estou embaralhando um pouco o roteiro, mas vamos embora. Porque você me dá a oportunidade de falar uma coisa que eu acho que é uma tentativa de programa novo que a gente está fazendo no festival esse ano, e que se chama É Tudinho Verdade. Boa. É Tudinho Verdade. A gente vai fazer uma sessão aqui no Cinesesc e também na Cinemateca, fazendo uma sessão infanto-juvenil de documentários para formação de público e para mostrar que, olha, existe uma produção também para esse público, para esse jovem público, e eles são quem vai estar... a gente espera, vindo ao cinema, ver documentários daqui por diante, e fazendo documentários daqui por diante. Para isso é Tudinho Verdade, vamos muito dar os créditos. Tem o SESC, o Cinesesc tem uma sessão regular com isso, a Cinemateca Brasileira também tem feito isso,
E a Daniela Wassenstein, que é a produtora executiva do festival desse ano, tem um trabalho há muito tempo dedicado a isso. O Luiz Felipe Labac, que é um dos membros do comitê de seleção e também coordenador das atividades especiais do festival, também ajudou na curadoria disso. É um teste para a gente, olha, vamos ver se esse público infantil. Em outros festivais do mundo, o IDFA, por exemplo, faz isso há algum tempo, muito vinculado a escolas. A gente não está fazendo vinculado a escolas, mas eu acho que essa é uma forma diferente de não fazer pela escola, fazer pela sala de cinema, que já é frequentada por... já tem um trabalho específico de atrair. Eu lembro que, assim como todos nós aqui, com certeza, a gente lembra da primeira sessão de cinema. Sim. E a gente tinha 5, eu devia ter 5 anos. Eu até lembro qual foi a primeira sessão, a primeira coisa que eu vi, a primeira fotograma que eu vi projetado era um desenho do Tom e Jerry, é o desenho do Tom e Jerry, que passava antes de uma sessão de era um curta que passava antes do filme do Jerry Lewis, que me levaram uns 5, 6 anos para assistir. Isso é muito marcante. E formar público, porque isso acho que o trabalho de todos nós ajudou nesses 30 anos a fazer, aproximar o documentário do grande público, mostrar que o documentário é tão sedutor, e eu acho que é até mais variado, né, mais desafiador para nós como espectadores do que a ficção. Isso não era tão evidente assim há 30 anos, e o trabalho que a gente tem feito aproximou muito o público do documentário, e tomara que assim continue. E está há tanto tempo com o Itaú Cultural e com o Itaú como nosso patrocinador, Cat, a gente é uma imensa honra. Você sabe a importância que é para a gente contar com o Itaú há tanto tempo e de uma maneira tão presente, e nas horas certas e nas horas incertas, né? E a gente está sempre adaptando o que está fazendo. E quando a gente criou É Tudo Verdade, eu lembro que já nas conversas com o Itaú Cultural, já estava lembrando, o Itaú Cultural, na sua origem, tinha também a produção de documentários, você lembra? Então, é muito interessante como essas dinâmicas vão, e isso um pouco mudou, e eles continuam sendo parceiros, sobretudo a partir do Com Rumos, da produção de documentários, mas como o cenário mudou, o Itaú Cultural Play assumiu uma nova centralidade, quer dizer, é um serviço de streaming anual, regular, dedicado a cinema brasileiro de maneira geral, e muito me honra a gente estar, desde sempre, né, com o Itaú Cultural Play, afinando o que a gente está exibindo no Itaú Cultural Play, e é bom saber, para a gente nos honra saber que é um dos programas anuais de maior sucesso dentro da plataforma. Eu acho que isso de regularmente o público poder contar com, você sabe que vai ter, que tem aquela programação de excelência, e para a gente também saber que a gente tem um streaming de excelência, que é nosso parceiro, dá muita segurança. Eu quero agradecer ao Eduardo Saron, a todo o pessoal da Fundação do Itaú, e a toda a equipe do Itaú Cultural, e quero agradecer demais a Cat por tanto tempo aqui com a gente, e te convidar um pouco para se juntar à conversa. Bom dia a todos e a todas. Bom, é uma alegria imensa estar aqui mais uma vez. Primeiro, ao lado de pessoas que eu posso chamar de amigas, né? Amir, Rosana e Ana Paula são pessoas que acompanham a trajetória do Itaú Cultural e que eu acompanho a trajetória das suas casas, das suas instituições ao longo desses anos todos. Eu fiz uma conta rápida aqui, Amir, se eu não estou enganada, são 25 anos de parceria Itaú Cultural e festival, né? O festival comemorando 31 anos esse ano e a gente há 25 juntos. Então, é uma alegria imensa estar aqui mais um ano, abrindo com vocês a nova edição do festival.
E, como a Amir bem lembrou, é isso, o documentário faz parte da história do Itaú Cultural desde o seu início, né? Eu entrei no Itaú Cultural há 30 anos. E a gente tinha o comecinho de uma série chamada Panorama Histórico Brasileiro, uma série de documentários que foi produzida desde o século XVIII até a virada do século 2000. Então, e sempre com o objetivo de formação de público, de trabalhar em escolas. Então, é muito legal ver como a gente consegue reunir, numa história, numa trajetória institucional, esse amor pelo cinema, o reconhecimento do cinema, da sua importância, e o seu papel na formação de público acerca da identidade brasileira. O documentário sempre teve atrás, né? Os festivais sempre foram para o lado da ficção, e, para a gente, no Itaú Cultural, o documentário sempre foi um campo de muito interesse, de muito desejo, e não é à toa que a gente está com É Tudo Verdade há 25 anos, né? Nessa aposta para a importância, para a relevância do documentário na história do cinema brasileiro. Então, estamos aqui celebrando também isso hoje. E, já que estamos falando em data, ano que vem a gente comemora 40 anos do Itaú Cultural. Estamos começando a trabalhar esse processo dos 40 anos, então todas essas buscas por datas, por movimentos, estão se materializando já na nossa pesquisa. 80 anos de SESC, 40 anos de Itaú Cultural a caminho. Então, é uma trajetória de dedicação à cultura e à arte brasileira por meio do cinema, efetivamente. E, como a Amir também bem lembrou, há 5 anos atrás a gente criou o Itaú Cultural Play, que é uma plataforma de streaming gratuita, dedicada ao cinema brasileiro, e que tem se tornado, cada dia mais, a casa dos festivais dentro do Brasil. Isso deixa a gente muito satisfeito, muito feliz por essa parceria com os festivais, e o É Tudo Verdade é, sem dúvida, pioneiro nesse processo com a gente. Teve desde a primeira edição da plataforma, em 2021, entrou com a gente, embarcou com a gente, comprou essa ideia, essa aposta do streaming, que nasceu num momento em que, sim, a pandemia nos obrigou a pensar de outras formas, né, a criar outros métodos, mas a Itaú Cultural Play ela já estava sendo desenvolvida antes da pandemia acontecer, então foi uma conjunção de fatores, mas ela não veio por conta da pandemia, né? E isso eu acho que nos deixa mais tranquilo para dizer que foi um processo pensado e uma estratégia adotada para trabalhar, de fato, o ganho de escala, a democratização de acesso. E é isso, poder ter um festival que acontece presencialmente aqui em São Paulo, que, de fato, o festival é o lugar da presença, do lugar do encontro, e isso a gente não vai perder nunca, mas poder ter pessoas do Pará, gente de Roraima, gente de Florianópolis, gente do Brasil inteiro, assistindo à programação que acontece nos festivais por meio do streaming, é extremamente gratificante, e acho que isso contribui efetivamente para o nosso processo de formação de público também, porque permitir o acesso também constitui isso, né? Esse ano a gente vai ter a honra de receber a Mostra Competitiva Brasileira, vão ser 10 curtas-metragens que vão passar na programação da Itaú Cultural Play a partir do dia 20 de abril. A programação acontece depois do festival, respeitando a sua lógica de exibição presencial e competitiva aqui. E aí a mostra fica até o dia 4 de maio. O acesso à plataforma é gratuito, é só se cadastrar, então acompanhem. Esse movimento com os festivais é um movimento muito crescente da nossa parte. O ano passado foram 24 festivais que aconteceram dentro da plataforma, e a gente tem um orgulho imenso disso, porque é um trabalho feito a muitas mãos, através de muita parceria, de muita credibilidade que a Itaú Cultural Play foi desenvolvendo com os realizadores, com os gestores culturais, com os diretores de festivais e tudo mais. E eu fico muito feliz em dizer que a gente recebe a cada dia novos festivais nos procurando e querendo estar junto, querendo se associar para a exibição, porque todo mundo, de fato, acredita na potência do streaming para sair e expandir a sua atuação, levar os seus filmes para outros lugares. Então, tem sido um impacto muito, muito interessante que a gente vem fazendo. A Itaú Cultural Play também, apostando na formação de público, tem ações dirigidas para professores, dentro de playlists, como a Para Quem Educa, por exemplo,
São playlists criadas, pensadas, para professores trabalharem em sala de aula. A gente vem produzindo material suplementar para isso, através do Cine Aula IC Play também. Então, é um movimento todo pensado para atuar na constituição de formação de público, na constituição de identidade, de território, de reconhecimento de território, e a gente acredita que tudo isso acontece por meio das parcerias, né? Fico muito feliz de saber que a gente vai ter esse ano uma programação pensada para os pequenos, para as crianças. Ano passado a gente fez uma parceria com a SPCine, que foi muito legal, ainda sem a Ana Paula lá, eu espero que a gente continue esse ano. Já fica aqui o voto de torcida, que foi uma programação que aconteceu nas 32 salas e que foi para público infantil, foi uma programação do Cine Curtinhas, que é um recorte curatorial da Itaú Cultural Play. Então, é isso, a gente acredita nessa sinergia, e essa mesa mostra o quanto essa sinergia é importante e necessária. Então, vamos lá, passando a bola de volta para a Mira aqui. Uma alegria estar com vocês. Obrigada, Ana Paula, Rosana e Amir, por essa manhã deliciosa. Muito obrigado, Kate, antecipadamente. Parabéns pelos 40 anos. Já ano que vem vamos começar a pensar juntos nessa celebração. Mas assim como celebrar os 80 do SESC esse ano. Eu vou passar, então, muito rapidamente para um resumo da apresentação da programação do festival, e eu quero começar fazendo isso, celebrando a possibilidade de a gente estar homenageando o José Medeiros com na foto deste ano, na foto do festival desse ano. O José Medeiros, que vocês sabem que é um dos grandes fotógrafos do modernismo brasileiro e que também marcou o cinema, porque ele foi para a fotografia, como vocês sabem, participou da experiência revolucionária do Cruzeiro do fotojornalismo e foi levado pelo Luiz Carlos Barreto, sempre Barretão, para fazer fotografia em cinema, ganhou vários prêmios em festivais brasileiros e teve como parceiros cineastas como Silvio Bach, no Aleluia Gretchen, com Vestica da Silva, do Cacá Diegues, fotografou também documentários. Ele mesmo chegou a fazer bissextamente, ele fotografando, ele mesmo dirigindo e fotografando documentários, 4 curtas-metragens, o mais importante, um nos anos 70, sobre Von Márcios, e a gente queria, a gente queria muito fazer uma celebração da obra do José Medeiros, que é linda, dialoga muito com Cartier-Bresson, e ele tem como essa foto, eu acho que muito mostra, tem uma capacidade, acho que é a única dessa geração, de, ao mesmo tempo, ele mantém essa ousadia, de certa forma, gráfica, expressionista dessa geração, com uma sensação de muita proximidade com as pessoas. Ele, ao mesmo tempo, ele faz uma fotografia que é, ao mesmo tempo, expressionista e intimista, se eu posso dizer, de certa forma. Assim, e era um dos fotógrafos mais admirados por aquela turma quando ele apareceu. Isso é muito interessante a gente lembrar, e foi uma figura muito marcante na fotografia e no cinema brasileiro. Eu agradeço muito ao acervo do Instituto Moreira Salles, da nossa parceria com o Instituto Moreira Salles, está podendo nos propiciar, possibilitar fazer essa homenagem. Vamos rapidamente, então, passar para a seleção dos filmes. São mais de 75 filmes desse ano, que estão vindo de 25 países. E eu quero agradecer demais aos membros do comitê são 11 membros do comitê de seleção. Eu sou o 12º, que decididamente marcam o que a gente vai estar vendo. Eu agradeço demais a eles, porque é na conversa com eles que essa programação vai se desenhando durante um período de uns 4 meses. E alguns deles, eu não vou citar todos, mas eu queria, alguns que eu sei que estão aqui presentes, citar o Orlando Margarito, que está aqui,
e que hoje está fazendo 60 anos. Parabéns, Orlando, feliz aniversário. A Neuza Barbosa, que também está aqui há muito tempo, a Neuzinha, acho que está ali. Né? O Luiz Felipe Labac também, acho que também está aqui. E eu quero agradecer também a todos os outros. O Duda Leite, que estreou, deveria estar aqui, mas eu não vi o Duda chegar. Está aqui o Duda. Duda, obrigado e bem-vindo. Um enorme reforço à nossa equipe de seleção. E eu vou, então, pedir para a gente... Vamos começar as sessões de abertura. Na sessão de abertura em São Paulo, a gente vai passar o Bowie, o ato final, que é um documentário muito revelador de um período menos conhecido, que são a década final de produção do David Bowie, que é um dos artistas, né, que transcendeu a música, transcendeu a moda, transcendeu o cinema, marcou, acho que, gerações e gerações de uma maneira muito forte. Existe uma espécie de quase meme, que é um dos poucos que eu assino embaixo, que é aquela de que, há 10 anos, quando morreu o David Bowie, foi quando a tragédia começou a se instalar. Eu absolutamente acredito nisso. A falha trágica dessa história está ali. E é um filme que marca essa despedida do Bowie, e é muito revelador desse período muito menos conhecido da vida dele e da forma com que ele conseguiu, com a maestria de sempre, encenar a própria morte, a própria despedida, a própria saída de cena. É um filme lindíssimo. A gente viu recentemente, a gente teve o privilégio, nos últimos anos, de assistir alguns documentários sobre o David Bowie, pelo fascínio do personagem. E esse eu acho que é um que traz uma proximidade, uma aproximação sobre o homem David Bowie e o que ele viveu nos últimos anos de vida, sobretudo no último ano, de uma maneira mais próxima. Então, é uma aproximação realmente... É um filme que eu acho que todos nós vamos gostar, assim como, claro, ele dá uma espécie de supletivo sobre por que o Bowie foi tão importante para a gente e por que ele é tão importante ainda para as novas gerações. No Rio de Janeiro, a gente vai ter como sessão de abertura o Vivo 76, que é um novíssimo documentário inédito do Lírio Ferreira, que é um dos mestres do documentário musical brasileiro nesses últimos 30 anos. Vivo 76 foi um show que virou um disco, o primeiro mais marcante, do Alceu Valença, e que é um momento muito marcante ainda durante a ditadura brasileira. É um disco que marca a aparição do Alceu como um personagem musical muito original na cena brasileira, juntando um pouco ritmos do Nordeste com guitarra, com rock eletrônico. É um momento pós-festivais, pós-tropicalismo, quando estão aparecendo os novos baianos, por exemplo. A gente vai ter um filme sobre a Baby participando da competição. Interessante ver que isso está acontecendo. Aparece o Belchior, aparece Fagner. É muito interessante ver a chegada dessas pessoas na cena, o impacto que vai ter, e a chegada do Alceu, que é uma figura muito ligada ao cinema. Ele participou muito de cinema. E esse é um filme que dá conta da importância disso naquele momento, quando se comemoram 50 anos desse show e 80 anos de aniversário do Alceu Valença. Então, a gente está comemorando isso na abertura no Rio de Janeiro. A sessão de encerramento nas duas cidades é a memória dos Los Olvidados, memória de Os Esquecidos, do Javier Espada, que a gente já teve outros documentários dirigidos por ele, participando do Arturo Vernade. Esse é um filme novíssimo dele, dedicado a um dos grandes clássicos e talvez entre os 2 e 3 melhores e mais marcantes filmes do Luiz Buñuel, que é Os Olvidados, Os Esquecidos, e ele recupera a história da produção do filme e o impacto que teve sobre a cinematografia de maneira geral e sobre a cinematografia no Brasil, sobre o cinema novo, sobre Glauber, sobre aquela geração. Eu acho que é uma belíssima retomada da importância do Buñuel, que é um dos cineastas mais importantes da história do cinema.
e é um privilégio tê-lo de volta ao É Tudo Verdade. A competição internacional de longas-metragens, nós temos mais uma vez 12 filmes. Bacana a gente ver que a gente tem uma seleção que metade dos realizadores e realizadoras já participou do festival, metade não, está estreando. A gente tem cineastas que já foram premiados, não é tudo verdade, e que estão retornando agora. Temos um filme de um brasileiro, que é o Sérgio Oxman, que mora na Espanha, que já ganhou o festival 2 vezes, com um filme rodando fora. Tem um filme passado no Brasil, dirigido pela Suzana de Souza Dias, a grande documentarista portuguesa, que é o Foldilândia Panaceia. E como vocês acho que vão ver, tem uma imensa diversidade estilística, de formas de contar nessa seleção desse ano. Isso é para a gente muito importante, uma grande diversidade de cenários. Quer dizer, são filmes que um pouco passam pelo mundo inteiro. Particularmente, eu fico muito feliz de ver que tem vários filmes que passam na África, realizados em parceria, em coproduções com a África, que não é muito comum a gente ter acesso a essa produção, que é tão importante e tão invisível. Competição brasileira, nós temos 7, mais uma vez, competição brasileira de longas ou médias, mais uma vez, 7 documentários inéditos no Brasil, que estava tendo o privilégio de fazer a premiere. Também uma mistura de cineastas que já marcaram a história do festival, cineastas que já venceram competições no festival, vencendo mesmo a competição principal, e estreantes, uma nova geração pedindo passagem. E, assim como na Mostra Internacional, vocês vão ver que temos vários dispositivos cinematográficos muito variados, sendo mobilizados. Uma das competições mais diferenciadas daquelas que a gente tem tido nesses últimos anos. A gente tem a competição internacional de curtas-metragens, também com 9 filmes vindos do mundo inteiro, um mapa-mundi, na verdade, da produção muito original, muito diversa, muito experimental, como sempre marca os documentários. Em particular, a gente vai notar isso nas 2 mostras competitivas, também na Mostra Competitiva Brasileira de Curtas-Metragens, com muita diversidade. Aqui a gente estava falando de como é legal o Cultural Play também está levando o festival para o Acre, Roraima, Piauí e tudo. É muito legal também que a gente traz os realizadores dos outros estados que estão marcadamente esse ano na competição de curtas-metragens. É uma rua de mão dupla, né? Eles estão assistindo e eles estão fazendo esses filmes que a gente está vendo, e isso é um dos marcos, acho que, desse período nosso que a gente está trabalhando junto, que isso, de fato, essa é uma aposta que acho que deu certo. De fato, a gente conseguiu, que a produção está mais forte e mais bem difundida pelo Brasil inteiro, né? Tem uma diversidade de quem está fazendo e onde isso está sendo feito. Isso é fundamental. Acho que é uma batalha que nós todos temos lutado, e estamos vendo que isso está sendo alcançado. Entre os programas especiais desse ano, nós temos 2 realizadores que já participaram do festival, e são dois filmes em homenagem. Em primeiro lugar, eu quero destacar a nossa imensa alegria de estar celebrando o Zeni Ventura, que é um dos grandes jornalistas da história do Brasil, que mostra em narrativas não ficcionais como a literatura, digamos assim, documental, é tão grande quanto a literatura ficcional. E o Zeni, com o seu trabalho em jornal e seu trabalho em livros, e eu vou citar só 2, né? O Ano que Não Acabou, 68, e o Cidade Partida, são 2 livros que marcaram a cena cultural brasileira, como poucos romances marcaram nesses últimos 40 anos. E a gente tem um primeiro documentário dirigido pelo Zerito Viano, que chama Mestre Zui, que a gente vai ter o privilégio de estar exibindo como um programa especial. E, por outro lado, a gente tem o privilégio de ter mais um filme dirigido pela Liz Garbus, que é uma cineasta americana dessa geração,
muito marcante, muito desbravadora na afirmação de cineastas mulheres, documentaristas nos Estados Unidos. Ela já foi várias vezes indicada ao Oscar, a gente já teve um belíssimo filme dela, dirigido por ela, sobre a Nina Simone, participando da competição, e ela agora fez um retrato maravilhoso de uma tenista, como quem gosta de tênis como eu não vai ficar louco, que é a Billie Jean King, que é uma das grandes tenistas da história, e que, além disso, é uma desbravadora, sem dar muito spoiler, mas quem conhece a história, quem conhece um pouco da figura dela, sabe do que eu estou falando. Como ela, de fato, abriu espaço, afirmou as mulheres com devido respeito nos torneios de tênis mundiais, né? Como ela era um exemplo de tenista, e como também ajudou na questão da maior aceitação, da maior diversidade no mundo machista fechado, como era o mundo do tênis, e ainda é, mas é sempre bom poder comemorar que esse mundo também foi se abrindo. E o Give Me the Ball, que estreou no Sundance agora, é um belíssimo retrato dela. Então, estamos muito honrados de estar passando o filme dirigido pela Liz Garbus e pela Elizabeth Wolff. O estado das coisas, que é uma das nossas mostras não competitivas, nós exibimos 4 filmes esse ano, temos enorme prazer de ter 2 prêmios mundiais brasileiras nessa mostra esse ano, que é o Carcereiras, da Júlia Ranucci, O Cio da Terra, do Rivelino Mourão, uma de São Paulo e outra do Ceará. É um privilégio ter um cineasta indicado ao Oscar e diretor de filmes tão importantes, recentemente, como Eugênio Afinievski, com Crianças no Fogo, que é um dilacerante filme sobre a guerra na Ucrânia, e que é preciso ter olhos, mentes e corações fortes para assistir. E agora é um filme urgente e fundamental. No foco latino-americano, nós temos 3 filmes esse ano, um da Argentina, um do Uruguai, e temos um filme brasileiro, que é o Sem Título 11, Ana Laqueto, a Mula, do Carlos Adriano, que é um filme que é uma homenagem ao Lezama Lima, por isso que ele está fazendo parte do foco latino-americano, e é o último filme anunciado pelo Carlos Adriano, dessa série autobiográfica que ele tem realizado nesses últimos 12, 13 anos, e por qual, de verdade, teve o privilégio de exibir todos os títulos. E é uma honra para a gente estar exibindo o encerramento. Nos clássicos, É Tudo Verdade, nós temos 3 títulos, nós temos o privilégio de estar lançando 2 novas versões restauradas. Primeiro, do primeiro documentário de longa-metragem do Ceará, Rosana, que é o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, do Rosemary Cariri, que é um filme que foi feito há exatamente 40 anos, e que é um filme muito importante, muito pouco conhecido. O episódio do Caldeirão é muito pouco conhecido, é uma espécie de canudos cearense, que aconteceu durante o período do Estado Novo. O Eduardo Scorel, naquela imagem do Estado Novo, aquela belíssima série que ele fez entre o privilégio de lançar no festival, tratou um pouco desse episódio, e esse é o grande filme, e eu convido vocês a assistirem, porque é um filme de uma época, que estamos falando do filme de longa-metragem de 86, em que não era tão comum assim, como felizmente se tornou, ter longa-metragem documental sendo realizado no Brasil e chegando à sala. O Caldeirão não foi tão visto, e eu acho que é muito bacana ele ter sido tão bem restaurado, as pessoas poderem ver. E o Ursinho Galileia, do Joaquim Batista de Andrade, retorna numa versão restaurada pela Cinemateca Brasileira. Está aqui o César, muito obrigado por tudo. A gente vai poder estar discutindo com a equipe da Cinemateca que fez o restauro. O Ursinho Galileia, para quem não sabe, ele fazia parte do primeiro período do Globo Repórter. Ele foi censurado e foi marcante para encerrar aquele período em que essa primeira temporada, digamos assim, do Globo Repórter, em que ele era feito por cineastas independentes. E o filme ficou censurado até ele estrear no É Tudo Verdade, em 2002, numa retrospectiva que a gente fez sobre essa primeira fase do Globo Repórter. E eu agradeço muito ao João Batista, naquela época, ter confiado na gente para fazer essa estreia, e é muito bacana, né, que a gente vê que isso foi 2002, agora 24 anos depois, esse filme foi restaurado, teve afirmado a sua importância histórica, e a gente tem o prazer de estar podendo, com o João Batista, discutir o Ursinho Galileia e essa volta dela à tona. A retrospectiva desse ano é dedicada
É uma cineasta que é muito menos conhecida no Brasil e fora do que deveria ser, que é a Vivian Ostrovsky. A Vivian nasceu em Nova York, foi criada no Rio de Janeiro, se formou em Paris, está comemorando 80 anos esse ano. Tem uma obra em que mostra o quão próximos são os registros do documentário e do cinema experimental. E ela faz filmes que têm uma dimensão de diário, tem uma dimensão de trabalhar com found footage, de trabalhar com arquivos, filmes rodados no mundo inteiro, com uma abordagem muito feminista desde o momento. Ela tem 40 anos que está fazendo filmes, e ela trabalha muito com um filme dela é muito diferente do outro. Ela trabalha muito no formato de curta-metragem e de média-metragem, que nem sempre em festivais de cinema de documentário dá atenção como uma atenção devida, como a obra da Vivian está a merecer, e é um privilégio a gente estar recebendo a Vivian para um debate dentro da Conferência Internacional do Documentário aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. E é um cinema de marcado humor, de um trabalho muitíssimo sofisticado de articulação não sincrônica de som e imagem, e muito musical. Eu convido vocês a conhecer a obra da Vivian Ostrovsky. Foi um ano muito duro, falando agora das homenagens, um ano muitíssimo duro de passagem de bastão, de despedida de uma geração, sobretudo na área do documentário, em particular no Brasil e no mundo. Nós tivemos que fazer... Os festivais têm seus limites de tamanho. Eu gostaria demais de poder dedicar um espaço maior para esses grandes mestres que se despediram e que marcaram a história do festival, mas, sobretudo, marcaram a história do documentário, do desenvolvimento do documentário moderno e contemporâneo. Na cena internacional, só para citar 3 exemplos de cineastas que a gente teve um imenso prazer de ter presente no É Tudo Verdade de forma pioneira, nós perdemos, no último ano, o Marcel Ofus, do Le Chagrin et la Pitié, que teve no 2º festival, e o Ofus é um dos maiores documentaristas da história, e para a história modesta do É Tudo Verdade, ele ter vindo ao festival naquele 2º ano foi muito importante, para vocês terem uma ideia. Ele é um documentarista que não ia muito, nunca foi muito de frequentar festivais do mundo, particularmente de documentários. Ele ia a Berlim, eu encontrei com ele em Cannes uma vez, e a gente conseguiu que ele viesse, foi muito marcante. E ele se foi o ano passado. Nós perdemos também o Jorgen Lett, que é um dos mais importantes documentaristas experimentais da história. É o documentarista que marcou o festival em retrospectivas, na participação de júris. Eu fiz um retrato, cheguei a dirigir um retrato sobre o Jorgen. Ele faz muita falta. Ele foi um dos... Você falou em cinema expandido, ele foi um dos que expandiu o documentário, a noção de documentário. E há pouco tempo a gente perdeu o Frederick Wiseman, que esteve aqui no 7º festival, na primeira retrospectiva do Wiseman no Brasil. Foi a primeira e única viagem dele ao Brasil. Eu tive o privilégio de desenhar um programa com ele para a gente estar passando aqui. Ele teve debates aqui, inclusive aqui com o Ricardo Dias, no Rio de Janeiro com o João Moreira Salles. E é interessante, Ana Paula, que quando ele esteve aqui, ele estava começando a ganhar o reconhecimento devido. Ele ainda não era essa figura que, como ficou tão clara, de ser um dos maiores documentaristas e um dos maiores cineastas americanos da história. Como pouco depois daquilo, esse reconhecimento começou a se firmar pelo mundo. Ele acabou quase 20 anos depois que ele recebeu um Oscar do honorário, foi um dos primeiros documentaristas a receber um Oscar do honorário, e eu não tenho a menor dúvida que a obra dele, assim como o Coutinho, é um dos maiores artistas brasileiros, não documentaristas ou cineastas, um dos maiores artistas brasileiros do pós-guerra. O Wiseman é um dos maiores artistas americanos. Qual escritor retratou tão bem as instituições e as pessoas
no atrito com as instituições dos Estados Unidos do que o Eisenman. Então, eu acho que fica a homenagem à celebração, nessa lembrança, nessa coletiva, e o convite para que assistam às obras desses cineastas. A gente acabou nos fixando por prestar homenagem e celebrar cineastas brasileiros que se foram, né? Para começar, o Jean-Claude Bernardet. O Jean-Claude é um dos mais importantes pensadores do Brasil, um dos mais importantes críticos de cinema do Brasil. Talvez seja quem estabeleceu uma discussão sobre o documentário no Brasil, e o documentário brasileiro, particularmente, de uma maneira mais marcante. A gente se despediu dele e ainda está se despedindo dele, né? E a gente tem o privilégio de... E ele marcou a história do É Tudo Verdade de uma maneira tão generosa. A gente tinha que fazer uma pequena e modesta homenagem. O privilégio de poder fazer isso em parceria com o Itaú. Porque ele estava falando do panorama histórico brasileiro, ele fez um dos filmes mais originais daquela série, é o Sobre anos 60, do Jean-Claude, né? Que é um documentário um ensaio de arquivo, como ele fez também o São Paulo a Sinfonia e Cacofonia 10 anos antes. Eu acho que o Jean-Claude ficaria feliz de estar sendo lembrado por esse filme. Acho mesmo. Anos 60 era muito mais um período fundamental para ele. Nós também, tragicamente, nos despedimos no ano passado de 2 jovens realizadores que tinham abraçado o documentário como forma de se aproximar do mundo e passar em seus pontos de vista, que são Luiz Ferraz e o Rubens, fez estava começando, ele marcou como fotógrafo e fez um lindíssimo filme sobre Bexiga. Luiz Ferraz estava se especializando sobretudo em filmes de esportes, tinham marcado a história do festival recentemente, eram muito jovens. E aquela tragédia de um avião no coração do Brasil nos enlutou a todos e ainda nos enluta, e é um prazer para a gente ter a possibilidade de homenageá-los com um filme que é O Nome do Jogo, que é uma pré-estreia mundial, que é um filme que é dirigido pelo Luiz Ferraz e pelo Lu Guimarães, e pela qual o Rubens fez a fotografia, e a parte da fotografia e da finalização. O terceiro homenageado é o Silvio Darin, que se foi há poucos meses. O Silvio marcou a história do documentário brasileiro e da reflexão. Ele também tem um livro muito importante sobre o conceito de documentário e o início, a gênese do documentário no cinema e no cinema brasileiro. O Silvio Darin, ele generosamente participou do festival de várias maneiras. A gente teve um dos filmes dele que a gente teve o privilégio de lançar em premiere mundial na competição, é o Missão 115, que é isso que a gente vai estar exibindo, que é um dos vários filmes que ele fez sobre o período da ditadura militar. E a gente tem muita saudade do Silvio. Muita saudade do Silvio. Em particular, ele estava pela presença do festival no Rio, coisa impressionante. Ele estava, nos 30 anos, ele estava lá. E a gente não pode falar de documentários e falar do É Tudo Verdade sem lembrar do Silvio Tendler. A perda do Silvio é dilacerante para a gente. É muito importante lembrar das novas gerações que um pouco esqueceram o quão marcante foi o aparecimento do Silvio Tendler na cena do documentário e do cinema brasileiro. Ele, com os anos JK e o Django, literalmente abriu as salas de cinema para documentário. Foram dois filmes mais importantes quanto a isso, a relação de se aproximar ao público. E são dois dos documentários históricos mais importantes da história do Brasil. Naquele momento da ditadura, fazer um filme como ele fez, o Django JK e o Django, é de uma coragem e de uma capacidade de trabalho inacreditáveis. Ele continuou durante mais de 40 anos fazendo uma obra muito vigorosa, e o Silvio é um dos inspiradores, a obra do Silvio, sem dúvida, é uma das inspiradoras
não só da criação do É Tudo Verdade, mas quanto de tantas e tantas carreiras de documentaristas pelo Brasil. Então é uma modesta homenagem que a gente está fazendo, mostrando os anos JK, uma trajetória política que eu tenho a impressão que muita gente não viu em sala. Por isso que a gente pensou em passar ele em sala. Assistam os anos JK em sala, vocês vão perceber o impacto disso. Eu gostaria rapidamente de lembrar que a gente vai ter a 23ª Conferência Internacional do Documentário em parceria realizada com a Cinemateca Brasileira. Quero agradecer o César Turim, que está aqui presente, agradecer a Maria Dora Mourão, a toda a equipe da Cinemateca por estar em parceria com a gente, realizando a conferência e uma programação bastante intensa. A conferência vai acontecer de uma maneira original esse ano, só em um dia, no sábado, dia 11. Eu convido todos a irem passar um dia com a gente na Cinemateca. Entre as atividades paralelas que a gente vai ter, mais uma vez, como eu disse, no Itaú Cultural Play, uma programação importante de curtas-metragens. A gente vai ter, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, mais uma vez, os encontros, com 4 encontros muito ligados à questão do arquivo esse ano e do trabalho com material de arquivo. Eu convido vocês a comparecer. Eu acho que vai ser 4 encontros muito marcantes, assim, com participantes que nem sempre estão presentes aqui na cena de São Paulo. A gente, no SPCine, uma das masterclasses que a gente já definiu, é uma imensa honra a gente receber, mais uma vez, o Jorge Bodansky. Ouvir o Bodansky falar é sempre uma iluminação, eu diria. É uma iluminação, com a modéstia, a forma direta e a forma clara com que ele se expressa. Então, a gente vai poder receber o Jorge Bodansky numa masterclass no Centro Cultural São Paulo. Isso vai ser muito bacana. É isso, queridos. Eu gostaria de ouvir vocês rapidamente antes de passar para a sessão do filme dessa manhã. Por favor. Bom dia, Juan do Globo. Só umas coisas. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa iniciativa dos filmes para crianças e checar 2 coisas. Qual que é o dia da Masterclass do Jorge Bodansky e os filmes que vão ser exibidos no Itaú Cultural, os curtas, são os nacionais ou os internacionais? Obrigado. Obrigado a você. Vamos começar pelo fim. São os nacionais. A competição brasileira de curtas-metragens nacionais, sempre lembrando que a gente tem um imenso privilégio já há 10 anos, isso é um festival que classifica o maior número de filmes no Brasil para o Oscar. Isso muitas vezes passa batido, e às vezes eu fico modesto e não fico falando muito isso, mas os 4 vencedores do festival são qualificados para o Oscar. Isso acontece com pouquíssimos festivais do mundo, e isso é um reconhecimento e uma responsabilidade imensa da gente. Assim como é essa parceria que a gente já tem há mais de 5 anos com o Festival de Cannes, no Cannes Docs, que a gente é um dos festivais que ajuda a organizar o Cannes Docs, que é a parte do mercado de Cannes aberta para documentários. A conversa com o Bodansky vai ser no último dia, no dia 19, no Centro Cultural de São Paulo. A gente vai estar divulgando a programação dia a dia logo mais. E o É Tudinho Verdade, a ideia, eu acho que é muito simples. Existe uma produção voltada também para um público infanto-juvenil, que a gente vê um pouco aparecendo por aí. Por que não trazê-la e apresentá-la ao festival, dentro do festival? Acho que a ideia é essa. Existe o cinema de animação, existe o cinema de ficção para o público infanto-juvenil. Existe também, mais incipiente, mas existe uma produção também de documentários, por isso que a gente achou que era importante abrir uma janela no festival para essa produção. E aí, se você me permite, Ami, também acho que essa questão da formação de novos públicos, né, em especial as crianças que trazem seus pais também, né, porque a criança sempre leva os pais, a família, isso acho que também é a sinergia entre nós todos, né? Eu acho que essa preocupação com essa formação para as crianças e justamente acho que investir no É Tudinho, que eu amei o nome, É Tudinho, né? A gente faz o cineclubinho aqui também, né? Então acho que é estimular os públicos das mais diversas formas, e essa sinergia entre os participantes de um festival
isso engrandece muito, né, todo esse trabalho do festival. E é isso, a gente vai um pouco espelhando o nosso trabalho no trabalho de vocês. Opa, isso está certo? Vamos tentar fazer junto. Eu vou pedir para vocês fazerem alguma pergunta para alguém da mesa, eu preciso rapidamente correr ao toalete, e eu já venho. 2 minutos eu estou aqui, na informalidade dos amigos. Por favor. Oi. Eu queria fazer uma pergunta para a Ana. Eu sou a Caroline Rosseto, da Central de Notícias de Rádios Comunitárias. De que forma a SPCine pode aproximar as periferias desses festivais? Desculpa, agora que eu te vi. Aqui. Sim. Primeiro, eu acho que um dos nossos trabalhos principais é através do circuito SPCine. Como eu disse, são 32 salas, todas elas são localizadas na periferia de São Paulo. Elas têm uma ligação com os céus, inclusive, então a gente faz essa intersecção entre educação, ou entre a escola e o cinema, o que para nós é um trabalho muito importante. Nós também temos uma plataforma de streaming, a SPCine Play, uma plataforma de streaming totalmente gratuita, que também, como a Cat bem falou agora há pouco, é também um mecanismo muito importante, instrumental muito importante, de fazer chegar esse conteúdo para além da sala de cinema, para chegar, inclusive, para fora de São Paulo. Então, a gente se dedica a isso e também a um trabalho em que atraia esse público. A gente está fazendo agora um mapeamento do que a gente chama do programa Minha Primeira Vez, para compreender essas famílias, essas crianças que vêm ou através da escola, ou com seus pais, ou com seus parentes, pela primeira vez no cinema, e o que é essa experimentação de estar a primeira vez na sala de cinema. O Amir falou, né, que a gente nunca esquece. A gente quer que outras pessoas também tenham essa memória pela primeira vez, que as pessoas saibam que as salas de cinema são lugares para todos, né? E como é que a gente desenvolve esse senso de pertencimento para que as pessoas saiam das suas casas. Então, o circuito cumpre um papel importante, seja por sua localização, seja por conta da ligação com os céus, e seja porque ele é gratuito ou algumas poucas salas têm preço de R$2. Imagina, obrigada a você. Enquanto ninguém pergunta, eu quero contar que um dos filmes que vão ser exibidos aqui é a fabulosa Máquina do Tempo. A gente tem muita felicidade, é um filme apoiado pela SPCine e que também acabou tendo uma grande repercussão no Festival de Berlim, recebeu uma premiação, então fiquei muito feliz quando vi ali o nome desse filme. Pelo jeito, as perguntas são para mim mesmo. Então, vamos esperar um pouquinho. Eu estou com ciúmes. Vamos esperar um pouquinho. Fugindo do assunto, claro, filmes restaurados, inclusive dos fuzis do Rui Guerra, não é? Você podia dar um panoramazinho lá do Itaú Play? Posso sim, com prazer. Então é isso, a gente comemora esse ano 5 anos de plataforma, 5 anos, agora no dia 19 de junho, Dia do Cinema Brasileiro, a gente completa 5 anos, e a plataforma está no ar desde a sua estreia, com curtas, longas metragens, ficção, documentário, animação. E o principal destaque da Itaú Cultural Play, além da sua gratuidade, claro, e o enfoque ao cinema brasileiro, é a curadoria. Tenho muito orgulho de dizer que ela é uma curadoria humana, é uma equipe de pessoas que trabalha nessa curadoria. A gente não trabalha com algoritmo, e eu acho que isso tem um valor imenso para o cuidado e para a forma como a gente pensa o cinema e, de novo, a formação de público a partir desse olhar, que é da constituição de uma equipe que se debruça em assistir muito material através dos festivais, né, na participação dos festivais, percorrendo o Brasil através de uma quantidade imensa de material que a gente recebe, dos eventos de mercado que a gente também atua, constituindo essas playlists e trabalhando a partir disso na criação de material que vai tanto para esse lado mais educativo, né, associando o cinema como uma plataforma importante e não só o audiovisual como um instrumento, mas para pensar o que é o Brasil a partir do olhar
desses realizadores, pensar a identidade brasileira, território brasileiro, para que as pessoas que assistam se reconheçam ali. Então, tem um trabalho de curadoria que é muito profundo e feito com muita responsabilidade e muito carinho. Essa parceria com os festivais, ao longo dos anos todos, também é um motivo de muito orgulho para a gente, porque a gente entende que a importância dos festivais, obviamente dos seus encontros presenciais, jamais vai ser superada, e não é esse o desejo de uma plataforma de streaming, pelo menos não é esse o desejo da Itaú Cultural Play, mas é de fortalecer esse movimento e de dar capilaridade para isso acontecer em outros estados, com outras pessoas que não teriam esse acesso se não fosse por meio do streaming. Então, é uma alegria muito grande ver a plataforma crescendo ano a ano, ampliando seus horizontes, conquistando mais público e aumentando essa parceria com produtores, realizadores, distribuidores e festivais ao longo do Brasil. Eu vou aproveitar e só endossar a importância das plataformas. Não. Alô? Oi? Acho que não. Só um minutinho, então. A importância das plataformas... obrigada. Oi. Acho que agora deu. Obrigada, Mi. Porque nós também do SESC, durante a pandemia, né, porque tudo, né, de uma certa maneira, se configurou, nós já estávamos também com a nossa plataforma, o SESC Digital Informação, e aceleramos para que nós pudéssemos fazer esse trabalho junto à nossa plataforma e a todos os programas, porque é o que nós tínhamos, né, somente o digital naquele período, mas a vinda da plataforma foi algo muito surpreendente para todos nós, tamanha adesão que nós tivemos, foram mais de 600 lives durante a pandemia, em todas as áreas, né? Mas, mais especificamente, em relação ao cinema, trazer um dado que foi interessante, que o SESC Digital ele já disponibilizou 210 filmes, inclusive filmes restaurados também, com parcerias. A curadoria é da nossa equipe aqui do CineSesc, né, junto com a nossa equipe do SESC Digital, e esses 210 filmes já tiveram 265 mil visualizações. Então, é a nossa área mais acessada dentro do SESC Digital. É bem interessante, porque o presencial ele é mais do que importante, é o que nós faz somente para nós do SESC, nós monitoramos isso desde 2019, somente no ano passado que nós conseguimos reaver o público das salas. Porque demorou muito, né? Os públicos demoraram muito a voltar para as nossas salas, para os cinemas. E somente no ano passado que nós percebemos que os números ficaram equivalentes ao anterior à pandemia. Então, o digital teve o seu papel e está continuando a ter, né, a partir de iniciativas como essas, né, das nossas instituições que dão esse acesso gratuito. Né? E essa parceria com os festivais, que tem sido interessantíssimo. Vários festivais também, dessa vez não é tudo verdade, né? Mas em outros nós também já tivemos e temos outras parcerias. É só para auxiliar aí na reflexão. Obrigada. Obrigado. Obrigado a vocês. Dá licença, Amir, temos que, infelizmente, encerrar as perguntas. Se temos que encerrar? Acordo, por conta do filme. Tá. Que pena. Não, ótimo que não teve ninguém para mim. Meu filho, eu já falei demais. Tem a Rosário lá no fundo. Fale rápido. Rápido. Sempre um prazer. Vai lá. Amir, primeiro eu queria confirmar se o filme sobre o Los Olvidados vai passar no Rio e em São Paulo. Sim. Esse esclarecimento. Toda e o segundo... Só um instante. Toda a programação do festival, obrigado pela pergunta, Rosário, que me ajuda, e tem falado muito sobre São Paulo. O festival acontece integralmente também, ele é simultâneo no Rio de Janeiro há 31 anos. Então, a programação de São Paulo, de projeções, acontece também no Rio de Janeiro. O que não se repete no Rio de Janeiro é a Conferência Internacional do Documentário, os encontros, né, a Masterclass SPCine, agora o Cláudio Público do Rio de Janeiro também vai ter
acesso ao Itaú Cultural Play depois. Mas, e a Vivian, por exemplo, vai falar em São Paulo e no Rio de Janeiro no dia seguinte, a Vivian Ostrovsky. Então, haverá também a masterclass dela lá. Segunda pergunta. Pois não. E a pergunta para valer é o que você e sua equipe de selecionadores, de curadores, notaram se há uma vertente hegemônica nesse momento do cinema, se a perplexidade do mundo bateu nos filmes. A programação brasileira me parece ainda um pouco centrada nas biografias, mas a internacional, eu pergunto se ela está trazendo um termômetro do mundo. Rosário, sim, bateu. Acho que o estado das coisas, da tensão desse mundo caótico e violento, está presente na programação inteira, e você vai poder confirmar que a sua primeira leitura está errada. A seleção brasileira também é muito marcada pelas tensões sociais e questões fundamentais do nosso tempo. Nós temos uma participação menor, na verdade, de retratos no Festival dos Brasileiros neste ano do que nas outras edições. E mesmo esses retratos, mas aí valem para os brasileiros quanto os internacionais, mas eu, respondendo a Rosário, eu vou falar sobre os brasileiros, tem uma dimensão muito importante nesse ano, que eles transcendem o personagem, tem a micro-história e a macro-história de uma maneira muito, muito rica. Acho que o filme, para ficar num filme que não está na competição, o filme sobre o Alceu Valença, O Vivo 76, tem uma dimensão, Rosário, muito forte do que era o processo de afirmação do Alceu como músico naquele momento, mas também de quão tensa era o cenário cultural sociopolítico do Brasil em 76, né? Que a ditadura tinha 12 anos, era o começo do governo Geisel, né? Tínhamos saído do governo Médici, e era o começo daquele processo de abertura, mas ainda um momento de muita violência, com muita tortura, muita prisão, muita censura, e essa dimensão histórica vai estar muito presente nesses retratos, alguns retratos brasileiros, alguns retratos que a gente está mostrando na mostra entre os selecionados brasileiros e também nos selecionados internacionais. O filme da Liz Garbo sobre a Billie Jean King tem essa dimensão muito forte. É a trajetória dela e as lutas feministas e as lutas políticas que estavam acontecendo nos Estados Unidos naquele momento, no final dos anos 60, começo dos anos 70. Essa dimensão entre o social, o histórico e o biográfico é muito marcante nesses retratos que a gente vai ter esse ano. Agora, é muito duro, Rosário, perceber, quer dizer, o retrato do mundo, o espelho que a gente está abrindo sobre o mundo, que os cineastas estão abrindo sobre o mundo, e nós, no Comitê de Seleção, estamos apenas trazendo para vocês um recorte disso, é de um mundo dilacerado. É muito difícil. Agora, é muito impressionante como, apesar disso estar dessa maneira, o que nos dá um pouco de esperança é a incrível sensibilidade desses realizadores que continuam reinventando o cinema e nos trazendo, tentando nos reconciliar com a humanidade, de alguma maneira, mesmo no momento em que graça a desumanidade, né? Eu vou ter que encerrar mesmo e convidar vocês para assistir o Bardot, que é um filme dirigido pelo Alain Berliner, que vocês conhecem, e pela Elora Tevenet. É um filme que o Bardot foi lançado ano passado no Cannes Classics. A Bardot ainda estava viva, nós a perdemos agora. É um filme que teve uma colaboração muito estreita da Fundação Brigitte Bardot e dela. Então, nós temos eu acho que o que distingue esse filme, ele é da curva inteira da vida da Bardot, apesar de o filme ter sido encerrado, não ser um filme póstumo, ele foi encerrado 6 meses antes, lançado 6 meses antes do falecimento dela. E agora ele acompanha a curva inteira dela com muito material inédito
muito material de home movie, e que eu acho que é um filme que, como é um filme plasticamente maravilhoso, recupera um pouco a ideia de por que a Bardot foi tão marcante para aquela geração, como símbolo, um símbolo sexual nascido no cinema e que marcou o imaginário. Eu acho que, naquela época, eram a Bardot e a Marilyn Monroe. Foram aquelas que ficaram durante mais tempo e que assim ficaram. Agora, tem uma dimensão de do feminismo da Bardot, do quão ousada a Brigitte Bardot foi no campo privado e no campo também profissional. Ela era uma das primeiras, se não me engano, a primeira atriz do cinema francês que tinha a palavra final e decidia, de fato, que filmes, que dirigiu desde o começo de uma maneira muito pessoal a própria carreira. É muito impressionante ver o poder numa indústria muito dominada por homens, também na França naquele momento, isso que a Bardot fez. E dá uma ideia geral dessa personagem, que é uma personagem muito complexa e que é muito marcante do que aconteceu, de vários movimentos do século XX, né? Da segunda parte do século XX, da liberação da mulher, da ação sexual, social, econômica da mulher, a luta pela ecologia, a questão da perseguição pela fama dessas pessoas. Quer dizer, a Bardot é uma trágica personagem disso, quer dizer, que ela vai assim como a Greta Garbo, ela vai interromper a carreira dela muito por conta disso, por não ter conseguido sobreviver com aquilo, e as lutas ecológicas dela. E o filme trata também, de uma maneira mais rápida, mas isso também está presente, dos tropeços dela. Quer dizer, ela teve apoios políticos que ela fez no final da vida dela, do qual a gente vai perceber no filme, no qual ela se arrepende, mas que foram feitos por ingenuidade política, muitas vezes. Eu estou muito orgulhoso de a gente estar passando o Bardot, da Alain Berliner e da Eleonore Tavernet no É Tudo Verdade Clássicos. É esse filme que a gente tem o privilégio de mostrar para vocês. Eu agradeço demais, Rosana, você está aqui hoje de manhã e por estar nos recebendo no Cine Sesc. Ket, por ter você aqui mais uma vez com a gente. Ana Paula, bem-vinda, parabéns, bom trabalho, estamos juntos. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado a vocês todos por estarem aqui. Bom festival para todos nós. Obrigada pela aula. Que aula legal, eu gostei, no fundo.